Já parou para se perguntar por que você perde mesmo sabendo a estratégia? Então busca sua Coca-Cola, prepara sua pipoca, que na saga nossa do zero ao trader, na aula de hoje, vocês vão aprender os 7 erros que destroem o seu operacional. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você já estudou uma estratégia, entendeu o setup dela, viu várias operações dando certo, mas quando você foi para o gráfico aconteceu de você perder a operação? Se isso já aconteceu com você, talvez o problema não seja a estratégia, tá? Talvez você esteja cometendo erros antes, durante ou então depois da operação, tá? E hoje eu vou te mostrar um dos principais motivos aí, alguns dos principais motivos que fazem um trader perder mesmo conhecendo a estratégia. Porque saber o que fazer é uma coisa, conseguir executar o que você sabe é outra completamente diferente. Então, para a gente começar, vou falar para você aqui do primeiro erro, tá? Inclusive que é o mais comum, que é entrar fora do setup. Então, o que acontece nesse erro? Que você entra fora do setup. Você conhece a estratégia, mas você não espera ela acontecer, tá? Então, a gente já estudou pullback, você sabe o que é uma confluência, você sabe identificar uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, mas aí o mercado começa a andar e você pensa, acho que vai subir, né? E pega e acaba entrando. O achismo, ele não é um setup, pessoal. Você não perdeu a estratégia porque ela não funcionou. Você perdeu porque não executou a estratégia. Então, o segundo erro que eu tenho para passar para vocês, que também é comum, é o erro FOMO, tá? Eu vou explicar o que que é isso. O mercado ele acabou de fazer uma movimentação forte e você sente que precisa entrar porque está com medo de perder essa oportunidade. E você olha e pensa, né? Ah, se eu não entrar agora, eu vou estar perdendo. E entra atrasado. E o que que acontece? O mercado, ele não sabe que você está com pressa. Ele não quer saber disso. A oportunidade perdida não é prejuízo, pessoal. Se você não perdeu, se você perdeu aquele ponto da sua entrada, é só esperar o próximo. Não tem que ficar afobado. Ah, eu tá fazendo um movimento, quero clicar aqui agora, eu perdi ali o meu ponto de entrada, que era onde eu estava esperando, mas acho que dá tempo de entrar. Pum, mete o clique lá. Tá errado, pô. Você vai acabar perdendo uma oportunidade. Você perdeu essa oportunidade, está tudo bem, tá? O que que você vai fazer? Refaça as suas linhas, refaça a sua estratégia, veja no mercado aonde pode estar buscando e aí espera a próxima oportunidade. Se você quiser correr atrás do prejuízo por ter perdido o tempo certo da operação, você vai sempre acabar no prejuízo. E entrando agora no terceiro erro, né, que é já falando sobre prejuízo, é a vingança após o loss. E é um dos pontos aqui que eu gosto muito de falar sobre. É um dos mais perigosos, tá? Para ser bem sincero para vocês. Você toma o loss e mediante a isso, né, você para e pensa: "Ah, eu preciso recuperar de qualquer maneira". E aí você vai lá e o que que você faz? Aumenta a mão, entra mais pesado, coloca mais dinheiro. E entra antes da confirmação, né. Então é um dos pontos aí que pode acabar acontecendo, porque você quer buscar aquela vingança dolosa e você acaba entrando no desespero ali antes da confirmação da sua estratégia e já vai tomando esse loss aí, de uma forma imprudente, tá. Então você começa a aceitar os setups que normalmente você não aceitaria, que é uma coisa muito comum. "Ah, isso aqui eu não tenho o costume de pegar, mas eu vou tentar aqui porque eu quero recuperar agora". Pum, vai lá e pega uma compra ou uma venda de uma coisa que você não está familiarizado, ou então que você acha que pode dar certo. E um loss acaba virando 2 e 2 vira 3 e assim por diante, né. Então, é um ponto que você tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa que vocês têm que entender e gravar: o mercado não te deve uma operação vencedora, porque você perdeu a anterior, tá. Então não tem dessa: "Ah, agora ele vai me pagar". Não. Se você perdeu aquela operação, tenta identificar o motivo. Identificou o motivo, busca uma outra oportunidade. Aquele ativo está ruim, troca de ativo. Então, tem alguns pontos que eu vou falar para vocês no final da aula, mas vamos dar sequência. O quarto erro aqui, que costuma acontecer bastante, é a questão do overtrading, né? Que é um problema que acontece muito, que é você operar demais, tá? É basicamente isso o resumo da palavra, é você operar demais. Você bateu a sua meta, então por que você quer continuar? Você já bateu a sua meta, vai embora, pô, volta amanhã. Você tomou ali o seu stop loss? Encerra também, tá tudo bem, amanhã é outro dia. Você já tomou aí 2 ou 3 operações ruins?
Pô, vamos parar, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos voltar amanhã, tá tudo bem. Por que continuar procurando uma entrada, né, só porque você está diante do gráfico? Colocou ali a sua meta, tanto de vitória quanto de derrota, atingiu, fecha o gráfico, desliga o computador, vai fazer outra coisa. Mais operação não significa necessariamente mais oportunidade, tá? Tem gente que fica assim: "Ah, vou buscar aqui várias operações ao longo do dia". Cara, isso não existe. Define o seu operacional, define a sua estratégia, define o seu mapeamento gráfico, realiza isso, executa, pronto, fez o seu, pronto, encerra ali e volta no outro dia. Não tenta ficar colocando isso aqui como: "Ah, eu quero fazer isso 8 horas do meu dia", isso não existe, tá? É você fazer as suas marcações, esperar as suas oportunidades, aconteceu, encerra por ali, volta no outro dia. Lembre-se sempre de uma coisa: trader disciplinado, ele sempre sabe quando parar, tá? Então, se você não tem disciplina, talvez esse mercado não seja para você. Agora, se você é uma pessoa que tem disciplina, que sabe alcançar as suas metas, sabe trabalhar com objetivos claros, sabe trabalhar com metas a médio prazo, longo prazo, pô, bacana. Você vai conseguir seguir uma planilha, você vai conseguir seguir um gerenciamento, que eu vou estar explicando para vocês como que eu faço nas próximas aulas. Então tem muita coisa boa que eu vou estar entregando por aqui, tá? Não deixa de acompanhar não. E o nosso quinto erro, né, não menos importante, e inclusive que nós falamos aí na aula passada, é não mapear o mercado, tá? Na aula passada a gente falou sobre isso. E aqui está uma conexão clara para vocês, né? Se você abre o gráfico e já começa procurando a entrada, tá errado. Você pode estar tentando operar sem saber em que ambiente que você está. Então, o mapeamento do gráfico ele é extremamente importante, pessoal. Você precisa identificar a tendência, você precisa identificar se o mercado está lateralizado, se ele está em uma micro tendência de alta ou baixa, qual que está a macro. Você precisa identificar todas essas conexões antes de começar a executar o seu operacional. Agora, partindo para o sexto erro, é querer recuperar o prejuízo, tá? E existe uma diferença entre operar buscando uma oportunidade e operar tentando recuperar o dinheiro. Quando você entra no mercado pensando: "Ah, eu preciso recuperar o que eu perdi", sua decisão deixa de ser baseada no gráfico. Ela passa a ser baseada no seu resultado financeiro. E esse é um dos momentos em que você mais precisa parar, beleza? Isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas que estão começando, que é: "Ah, eu perdi 10, vou colocar 20 aqui, vou fazer um lucro e recuperar o que eu perdi". Cara, isso não existe, tá? Você trabalha aqui com uma banca que você tem aí de um dinheiro que você está disposto a colocar para realizar suas operações, e você tem metas, que é uma pequena porcentagem da sua banca, que eu recomendo aí 5% ao dia, e eu vou te mostrar como alcançar isso, e você precisa definir como vai ser as suas entradas. Ah, eu quero buscar 5% em 2 entradas, em 3 entradas, em uma entrada. Então, essa história de: "Ah, eu vou recuperar o prejuízo aqui agora, eu vou fazer uma operação para eu ganhar e recuperar o que eu perdi na passada". Não faz isso, cara, isso não existe, tá? Isso vai virando uma bola de neve, vai se tornando um vício, porque você pode começar ganhando dessa maneira, e lá na frente isso pode te prejudicar muito. E não só lá na frente, como no início também, se você já deu o azar aí de começar a fazer isso e já ir perdendo esse dinheiro por estar tentando recuperar o que você já perdeu. E o nosso sétimo erro é não ter um plano, tá? Todos esses problemas têm uma coisa em comum. Eles acontecem porque você não tem o plano claro antes de começar. Qual que é o plano que eu posso passar para vocês? O que que eu estou procurando? Aonde eu vou procurar? Qual é o meu setup? O que confirma a minha entrada? O que que eu estou validando antes de entrar? O que que invalida a minha entrada? Qual que é o meu limite? Quando que eu vou parar? São perguntas que você tem que saber responder para conseguir executar o seu plano. Quando você define isso, né, antes das suas operações, fica muito mais difícil tomar decisões emocionais durante a sua operação. Então, você tem que sempre buscar o seu lado ali, da razão, do racional, para efetuar de fato as suas operações, aplicando todos os conceitos que eu já entreguei para vocês, para ter mais, cautela aí nas suas entradas e buscando resultados claros, né, e aplicando aí tudo que eu já entreguei para vocês.
Então vou passar para vocês aqui, como eu já tenho um costume, um checklist aí que você pode fazer, né? Alguns requisitos aí que você pode responder antes de iniciar suas operações. Eu mapeei o mercado. Qual que é o contexto? O meu setup realmente está aparecendo nesse ativo, nesse horário que eu escolhi? Existe confluência nessa operação que eu estou buscando? Tem alguma confirmação nessa operação que eu quero fazer? Eu estou entrando porque o gráfico mandou ou porque eu estou com medo de perder essa oportunidade que está surgindo? Eu estou entrando para recuperar um loss? Essa operação ela está dentro do plano que eu tracei? Se alguma resposta for ruim, então talvez não seja a hora de você entrar, talvez não seja a hora de você realizar as suas operações nesse momento que você escolheu para estar executando aí o seu operacional. E uma lição que eu vou deixar para vocês aí também, uma coisa que vocês podem anotar mesmo para entender antes de realizar as entradas, que é, primeiro você tem que fazer uma análise das suas próprias operações. Quantas você perdeu porque o seu setup falhou, não funcionou? E quantas você perdeu porque você simplesmente não seguiu o seu setup? Então, são duas coisas que você precisa identificar para saber, poxa, esse ativo está funcionando para mim, esse ativo não está funcionando, vou buscar outro. Vou tentar em outro momento. Então são coisas que vão te ajudar para você não ficar se aventurando aí no mercado para saber: "Ah, vamos descobrir como é que vai ser hoje". Essa parada de descobrir, vamos, a sorte, isso não funciona, tá? Você precisa traçar tudo isso que eu passei para vocês aqui hoje, que vai te dar mais certeza nas suas entradas, vai te dar mais segurança para você não ficar dependendo de sorte, de achismo, hoje vamos ver se está chovendo ou se está de dia, se tá sol ou se tá chuva. Não é assim, cara. É tudo muito simples, são coisas que se você passar a fazer, você vai ter mais afinidade aí, para quando olhar para o gráfico saber: "Poxa, tá bacana de operar. Ah, esse dia não tá bacana de operar, prefiro não mexer hoje e volto amanhã. Atingi a minha meta, parei por aqui. Tá respeitando a minha estratégia, beleza, vou traçar um ponto futuro e vou esperar o gráfico fazer a movimentação". São coisas que você precisa ter a mentalidade, mais a paciência, mais a disciplina para quando for executar, juntar tudo isso e fazer aí, uma perfeita operação durante o seu dia a dia. Então, se você está acompanhando a nossa saga do zero ao trader, comenta aqui embaixo, eu vou seguir o plano, tá? E se você percebeu que já cometeu algum desses erros que eu passei para vocês, comenta aqui para mim também qual que foi o erro que você cometeu no início, né? Ou ainda está cometendo. Não é vergonha nenhuma, tá? Todo trader precisa passar por esse processo de aprendizado, beleza? Isso é uma coisa comum. Então se inscreve aí também no canal, ativa as notificações, entra na nossa comunidade gratuita que tem o link aqui embaixo e vamos para a próxima aula. Vejo vocês em breve.